Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, temos excelentes notícias, nosso tricolor, né, nosso São Paulo Futebol Clube. Finalmente, né, coisas que a gente pode extrair de bom do que tem acontecido, né? O Rogério com altos e baixos, o São Paulo ainda não deu aquela engrenada que a gente espera, mas tem boas notícias, nós temos boas coisas acontecendo no nosso tricolor. Vamos falar bastante tudo sobre isso nesse vídeo, mas antes da gente começar, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, vão deixando like, vocês sabem, isso é muito importante, por isso que eu peço. Mas galera, se inscrevam mesmo, ativem o sininho de notificações, deixa o like, para vocês não perderem nada do que acontece aqui no canal. Vou trazer vídeo aqui para vocês sempre, trazendo tudo o que acontece no nosso São Paulo Futebol Clube, no nosso tricolor paulista. Gente, uma excelente notícia, no meu modo de ver, é que acabou a paciência do Rogério Ceni. Acabou. Aparentemente ele tá de saco cheio. Nos deu um indício sobre isso nessa última coletiva que ele deu. Ele falou uma coisa diferente de tudo que ele vinha fazendo, que ele sempre fez no São Paulo. Antes de eu falar como acabou a paciência com o Rogério Ceni, eu só queria falar uma coisinha antes aqui. Só queria abrir um parênteses antes de uma evolução muito grande do Rogério. E eu acho que vocês vão concordar comigo, acho que todo mundo vai concordar comigo nesse sentido. Quando o Rogério teve a primeira passagem como técnico no São Paulo, nós víamos coletivas, entrevistas muito nervosas, muito ruins. A verdade é que eram ruins as coletivas, as entrevistas, as aparições que o Rogério tinha como técnico na primeira passagem eram muito ruins. Dava pra ver que ele estava nervoso, ele falava de números que a gente, nossa, pra que ele tá falando de... o tal jogou 124 minutos, foram 3 bolas, não sei o que, ele dava uns dados que não eram relevantes. Eu acho que ele tentava justificar o injustificável com alguns dados e acabava ficando uma bagunça, ninguém entendia nada, e isso eu acho que prejudicava só ele, né? Aquele tipo de entrevista, aquele tipo de... a forma como ele queria talvez se apoiar, a forma como ele queria justificar a derrota, justificar o injustificável. Então, uma coisa positiva que eu acho que o Rogério Ceni evoluiu muito, que faz parte do trabalho de evolução do Rogério como técnico, é essa parte de coletivas. Eu acho que ele melhorou demais. Ele me traz muita tranquilidade, como ele fala. Jogamos muito mal contra o Juventude. O time não jogou nada contra o Juventude e agora contra o Red Bull jogou bem. Não conseguimos o melhor resultado, mas o time jogou muito bem. Então eu gosto dessa... Me traz calma, pelo menos ele não tá tentando enganar ninguém, ele não tá vindo querer defender o indefensável com estatísticas ridículas, números babacas que não importam pra ninguém, que não importam no futebol. Importa se o seu trabalho estiver funcionando. Se você tá ganhando, mas o tal correu tantos minutos, teve tantos... Se você tá ganhando, isso aí tá perfeito. Se tá perdendo, irmão, isso não serve de nada. Então eu fico bem confortável de ver que o Ceni ele evoluiu nesse sentido. Ele falou, não jogamos nada, o time não jogou bem, precisa melhorar isso. Acho legal, acho mais... Eu fico muito mais confortável com essa honestidade do Ceni, em ele admitir que naquele jogo ele não quis fazer igual ele fazia antigamente, que era justificar. Não, se você for ver bem, entramos com o jogador em reserva, jogamos fazia 2 dias que a gente não descansava, não treinou, aí ele começa a falar de 48 horas, ele não tá fazendo mais isso, e isso eu vejo com muito bons olhos isso que ele tá fazendo. Ele tá admitindo, é legal, acho legal ele chegar e falar, não jogamos nada aquele jogo, esse aqui já jogamos bem, falar o que realmente aconteceu, não tentar sabonetar. Isso eu acho um ponto muito positivo. E aí, outra coisa positiva que dá pra gente entender referente a isso é que parece que ele tá evoluindo também no sentido de... Ele fez a primeira menção, ele falou, coloquei um jogador alto pra parar. Nós tomamos, só pra embasar aqui, galera, nós tomamos o gol do Red Bull Bragantino de escanteio, no primeiro minuto de jogo, uma coisa ridícula, né, assim, muito ruim, um gol que destrói o jogo, né, destrói todo o planejamento do jogo, e ele falou, coloquei um jogador, se referindo ao Léo Pelé, coloquei um jogador alto, um jogador ali de defesa e alto, pra justamente não acontecer essa bola de primeiro pau ou segundo pau, a bola de escanteio, a famosinha, né, que fica flutuando na área, que alguém dá uma casquelinha e acaba com a defesa inteira. Ele falou, coloquei o jogador ali alto e não funcionou, não deu certo. Então eu vejo com bons olhos também ele falar isso,
Não acho que o Rogério tem que chegar e queimar o Léo, queimar alguém. Não acho que ele tem que queimar ninguém, mas eu acho que ele tem que começar a fazer as alterações certas. Depois ele tirou o Léo, colocou o Wellington. O Wellington entrou jogando bem demais. Acho que o Rogério ele tem que começar a enxergar esse tipo de coisa, né? Fazer o certo, parar de querer passar pano para Igor Gomes, parar de passar pano pro Léo, como ele fez nessa entrevista coletiva. Porque, infelizmente, no futebol tem erros que são... Não tô querendo fazer caça às bruxas ou caçar ou queimar jogador individualmente. Mas a gente sabe que no futebol tem hora que depende. Um lance que perde, um lance que erra, foi inteiramente específico. É erro individual de jogador. E pelo que o Rogério nos disse, eu não tinha nem identificado, tá? Eu fiquei pé da vida com o lance, mas eu não cheguei e falei, foi falha do Léo. O Rogério nos disse na coletiva que foi falha do Léo porque ele colocou o Léo de lateral esquerdo alto justamente para parar essa bola. Eles treinaram para parar essa bola e não foi parado. Então o Rogério nos dá indício de que isso não vai acontecer mais. Aí eu acho interessante, porque sem querer queimar o Léo, gente, mas eu acho que o Rogério tem que olhar o melhor para o São Paulo. Ali nós sabemos que a zaga mais indicada é Arboleda e Diego Costa. Tem jogado o Léo, mas a zaga mais indicada é Arboleda e Diego Costa. E o lateral esquerdo hoje mais indicado é o Wellington, né? A gente teve aquele terror com o Reinaldo, mas eu acho que hoje o mais indicado é o Wellington no lugar do Léo ou no lugar do Reinaldo, como o Wellington fez uma belíssima partida quando entrou. Então, sem querer queimar ninguém, eu acho que o Rogério ele tá certo nessa de o jogador que assumiu o erro, ele também tem que assumir ser banco, ele tem que assumir uma outra postura, ele tem que arcar com essas consequências. Eu não tô falando pra demitir, mas o Léo, a gente sabe que ele não serve para ser titular do São Paulo. E esse tipo de movimentação, esse tipo de fala do Rogério, eu acho que agora pode começar a acontecer coisas diferentes. Igual aquele... Gente, assim, o Andréas Pereira, eu acho um excelente jogador. O cara teve um lance de falha, assim, grotesca, foi naquele jogo da Libertadores contra o Palmeiras e o Flamengo perdeu o título. O Andréas não conseguiu se recuperar no Flamengo ainda. Eu acho ele um bom jogador, muito bom jogador, e lá ele não conseguiu se recuperar ainda. Por que aqui no São Paulo a gente tem que ficar passando a mão na cabeça de erros? Repito, não estou falando para queimar o Léo, mas o Léo, na minha opinião, infelizmente, ele não é um jogador para ser titular do São Paulo, seja de zagueiro ou seja de lateral. Então, eu não quero que o Rogério chegue e queime os jogadores na coletiva. Só que o Rogério ele tem que priorizar quem tá rendendo mais, quem tá jogando mais, e não ele tem uma convicção cega de que, mas o Léo consegue sair tocando. E aí a gente fica tomando gol besta atrás. Porque o Léo, eu acho que ele é o Léo, ele se faz um zagueiro interessante quando é um atacante muito rápido. Aí ele consegue apostar a corrida. Mas quanto a posicionamento de zagueiro, quanto aquela malandragem de tirar bolas aéreas, de conseguir fazer bons desarmes, eu acho que o Léo não é esse cara. Eu vejo o Léo com um bom preparo físico, né, uma entrega legal, mas eu acho que falta habilidade defensiva, faltam várias coisas para o Léo ser titular do São Paulo. Então eu vejo com bons olhos o Rogério ter falado isso na coletiva. Ele nunca tinha falado isso diretamente, uma falha, né, específica em entrevista coletiva, mas eu vejo isso com bons olhos. E galera, uma outra boa notícia, né? É boa porque o São Paulo tá no mercado, o São Paulo tá analisando os jogadores e nós temos que falar um pouquinho sobre isso. O São Paulo mostrou interesse naquele meia Pastore. Ele tem 32 anos, tá no Elche, talvez o São Paulo já tinha sondado o jogador um tempo atrás, ele não queria vir pro Brasil de jeito nenhum, agora pode ser que venha, e aí o São Paulo vai atrás, São Paulo monitora o jogador, aquela velha história, né? Não, mas tá muito alto, o São Paulo vai tentar uma barganha. Quando falam de salário, eu não acredito, tá? Que seja problema pro São Paulo. Nós vimos recentemente a gente pagando mais ou menos 500, 600 mil pelo William, aquele segundo volante que nem jogou no São Paulo, então pra mim isso é tudo muito nebuloso, digamos assim. Então não tem, quando falarem assim, o salário dele é muito alto, não caiam nessa, porque pro São Paulo não tem esse problema. A gente escuta todo dia que tem problema financeiro, e tem sim, só que se eles quiserem contratar, eles vão contratar independente do salário, tá? Aquela época do Soteldo e tal, qualquer jogador que for chegar ganhando 800, 900, até R$1 milhão, o São Paulo tá disposto a pagar, como fez com o Hernanes, Daniel Alves, mesmo falido. Não caiam nessa, tá? Mesmo falido é capaz de pagar. Eles dão um jeito lá e pagam. Depois pegam empréstimo para pagar salário atrasado dos jogadores que já estão. Então não caiam nessa, tá? Mas independente disso, São Paulo tá sondando o Pastore aí. Gente, eu era fã do Pastore. Então, era quando eu jogava PES, futebol do videogame ainda.
Eu não quero, gente. Sinceramente, eu não quero. Eu acho que ele é um cara. Eu acho que ele foi um jogador excelente, um meio atacante muito bom, mas eu não quero o cara por causa da idade. O São Paulo virou isso. O São Paulo só vai contratar jogador mais velho, jogador que já acabou a carreira lá fora, aí vem dar uma palhinha aqui. Eu não quero, gente. Sinceramente, eu não quero o Pastore. Gostei muito. Pastore jogou demais pra mim, jogou no Paris. Adorava o Pastore. Só que eu não quero no São Paulo porque a gente virou isso. Nós viramos isso, só vamos pegar jogador velho, só vamos pegar cara que já fez uma baita carreira lá fora e aí vem aposentar aqui no São Paulo. Sinceramente eu não quero, gente. Eu acho que por conta disso eu não quero. Eu acho uma boa notícia o São Paulo ainda estar pensando em jogadores de maior expressão, está no mercado, né? Eu acho uma excelente notícia. Agora, especificamente do Pastore, 32 anos, gente, eu não acho. Eu acho que o São Paulo tinha que olhar jogadores mais novos. Eu acho que tinha que voltar a contratar jogadores ainda que, sabe? Eu não acho legal essa história do cara já fez uma baita carreira lá e aí vem pro São Paulo encerrar a carreira e nós temos que aguentar um cara mais velho. Porque o Éder mesmo. O Éder jogou muito contra o RB, mas o Éder, a gente não garante que ele vai fazer isso na próxima por conta da idade do Éder. Todo mundo sabe que o Éder foi boleiro, mas por conta da idade a gente sabe que ele não vai render sempre igual ele rendeu contra o RB. Então, por essas e outras, eu não queria o Pastore, por causa do perfil mais velho, mas que jogou muito, jogou. Deixa a opinião de vocês sobre isso. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.